Pessoal, vamos entrar agora nessa sessão interessante aqui desse livro de aplicações da derivada, nesse capítulo de aplicações da derivada, que é o assunto de funções convexas e côncavas, né? Ele começa justamente trabalhando com a gente, antes de entrar a derivada aqui na situação, ele começa trabalhando com a gente o conceito mesmo do que são as funções convexas e côncavas. Ele começa justamente pelas funções convexas. Se a gente entender bem a convexa, você vai ver que entender a côncava é muito fácil, porque é só a questão assim, vamos dizer assim, grosso modo, é só questão de você multiplicar por -1 a função convexa, ela imediatamente já vira uma função côncava. Então vamos entender bem a ideia de convexa, que é tipo pague 1, leve 2. Você entendeu bem a função convexa, automaticamente já vai entender a função côncava. Então ele começa dizendo o seguinte, ó, para começar a fixar as ideias. Se você tem A diferente de B, a reta que liga os pontos Azinho diferente de Bzinho, então vai dar 2 pontos diferentes, né? Azinho, a reta que liga os pontos, que vão ser diferentes, Azinho, Azão e Bzinho, Bzão no plano, é o conjunto dos pontos x, y que satisfazem qualquer uma dessas, na verdade essas duas equações são equivalentes, e são equações que representam o quê? Representam justamente essa reta que liga os pontos Azinho, Azão, Bzinho, Bzão. Então, eu vou fazer uma figura só para ficar mais fácil de enxergar isso aqui. Imagina que o nosso ponto, vou colocar 2 pontos aqui, né? Digamos que eu tenho um ponto aqui no, sei lá, aqui, colocar um ponto aqui, outro ponto, deixa eu ampliar, dar um pouco de zoom aqui para melhorar a situação, colocar o outro ponto aqui, 2, 1, vamos pegar 4, 3, pronto, 4, 3, só para dar um exemplo, né? Então, vou até colocar aqui um outro rótulo aqui nesses pontos, rapidamente aqui, vou colocar, então, só para ficar igual a anotação do livro, né? Um ponto é Azinho, Azão. Vou ver se deu certo isso aqui. Olha lá, Azinho, Azão. Deixa ele na cor preta para chamar mais atenção. E esse aqui também na cor preta, Bzinho, Bzão. Bzinho, Bzão. Então tá lá. Já colocamos os 2 pontos aí na figura. Certo? E aí ele está mencionando aí a tal reta, né? Ou pode ser uma reta ou um segmento de reta. Vamos colocar, a princípio, um segmento de reta que liga esses pontos, mas é claro que você, na verdade, pode imaginar uma reta por baixo desse segmento de reta, né? Deixa eu colocar o segmento aqui, uma reta suporte, vamos dizer assim. Vou colocar primeiro aqui um segmento, vou deixar ele na cor azul, e sem rótulo, não precisa de rótulo aqui no caso. Deixa ele azul para destacar um pouquinho. E por baixo dele a gente pode imaginar uma reta suporte, sem problema nenhum. Reta. Estaria aqui uma retinha pontilhada. A gente deixa pontilhadinha aqui, ó, só para... Tudo bem, pode considerar também a reta que está ali por baixo. Pronto. Aí a figura ficou bem interessante. Esse aqui eu vou dar uma... engrossa ele aqui um pouquinho. 7, tá bom? Coloca uma cor um pouquinho mais escura aqui. Isso. Não, aqui tá bom. Ótimo. Fica uma figura bem agradável para o aluno entender bem. Então, quer dizer, qual seria a equação dessa reta pontilhada que acabaria também servindo como equação desse segmento azul aqui, que liga o ponto Azinho, Azão, para Bzinho, Bzão, até Bzinho, Bzão? Como é que ficaria a equação dessa reta? Então, veja só. Ele coloca aqui 2 equações possíveis, mas será que a gente consegue, de algum modo, deduzir essas fórmulas? Então, vamos colocar aqui na lousa. Dados os pontos. Azinho, Azão e Bzinho, Bzão no R2, a equação da reta. Vamos colocar assim, vamos obter a equação da reta que liga esses 2 pontos. Vamos obter a equação da reta que liga esses 2 pontos.
Então, a gente poderia pensar o seguinte, um raciocínio que eu fiz hoje na turma de manhã, né? Eu fiz o seguinte, imagina que você tem um ponto XY aqui em cima. Vamos colocar um ponto aqui no objeto. Colocar um ponto aqui na reta, pronto. Vamos deixar esse ponto em vermelho para chamar a atenção e vamos chamar ele de XY, para bater com a letra ali da equação que ele escreveu, né? Deixa ele num tamanho um pouquinho menor e coloca ele na cor vermelha. Pronto, ficou ótimo essa figura aqui. Esse é um ponto XY que pode transitar livremente aqui por essa reta, a reta da qual a gente quer achar a equação. Então vamos imaginar que ele está aqui em algum ponto aqui desse segmento azul entre os pontos A e B. O que eu poderia pensar a respeito desse ponto XY? Ele é, diferentemente do Azinho, Azão e Bzinho, Bzão, que são valores fixos, constantes, esse ponto XY ele é variável aqui, ó, até de propósito eu fiz ele de um modo que pode se mexer aqui pela reta. Então digamos que ele está aqui, no momento. Eu poderia escrever a seguinte equação, que ela seria uma equação correta. O y, que é a altura dele aqui, menos o azão, que é a altura, essa altura aqui desse ponto é azão, a desse aqui é y. Y menos azão dividido por x menos azinho, x menos azinho. Y menos azão dividido por x menos azinho é a mesma coisa que bzão menos azão dividido por bzinho menos azinho. Semelhança de triângulo, que no fundo significa o quê? São dois jeitos diferentes de medir a inclinação da mesma reta. Eu posso medir a inclinação da reta fazendo esse cateto oposto. Por exemplo, imagina um ponto aqui. Ó. Vou colocar um ponto, só um ponto de referência aqui, para a gente pensar o que eu estou falando. Eu posso fazer cateto oposto dividido por cateto adjacente. Esse aqui seria o vértice, né? Esse cateto oposto dividido por esse cateto adjacente seria bzão menos azão dividido por bzinho menos azinho. Estaria pegando a inclinação dessa reta aqui. Mas se eu fizesse com essa referência aqui, também dá na mesma. Y menos azão dividido por x menos azinho. Porque se você imaginar os dois triângulos aqui, evidentemente são triângulos semelhantes. É o mesmo ângulo aqui. Então, esse dividido por esse vai dar tangente desse ângulo, esse dividido por esse vai dar tangente do mesmo ângulo. Então, uma divisão é igual, uma razão é igual a outra razão. Deixa eu perguntar para a turma se vocês concordam com o que eu estou falando. Vocês concordam com o que eu estou mostrando? Será que tem alguém prestando atenção nessa aula? Sim, sim, professor. Você concorda com o que eu estou falando ali, Emanuel? Concordo. Então, eu vou escrever na lousa. Então, vou escrever o seguinte. Note que, então, de acordo com a figura ali do GeoGebra, né, a gente pode dizer que x, y, opa, olha o pessoal puto aí, sim, não, tudo bem. Y menos azão, dividido por x menos azinho, y menos azão, dividido por x menos azinho, é igual a bzão menos azão, dividido por bzinho menos azinho. Bzão menos azão, dividido por bzinho menos azinho. É claro que claro que eu estou considerando aqui que o x é diferente de A. Né? Eu estou em algum ponto aqui, você vê que eu deixei esse vermelhinho, eu vou botar ele bem aqui em cima, que aí daria 0 no denominador. Para qualquer ponto para cá, isso aqui está valendo. Né? Então, o que acontece? Eu poderia fazer o seguinte, passar esse x menos A para lá multiplicando, isso aqui ficaria equivalente a y menos azão igual a bzão menos azão dividido por bzinho menos azinho vezes x menos a, e passo esse azão para cá. Então, isso aqui é equivalente a y igual a azão, menos vai para lá mais b menos a, sobre bzinho menos a, x menos a. Certo? Então, isso aqui passa a ser uma equação de toda aquela reta.
de toda aquela reta. Tá certo? Aquela reta pontilhada, incluindo a parte azul lá. Vou deixar circulado em verde aqui, ó. Equação da reta. Igualzinho está escrito... igualzinho está escrito aqui, ó. Foi essa aqui que a gente chegou. Y igual a mais B menos A sobre B menos A, X menos A. Agora, por que ele diz que é equivalente a essa? Bom, olhando para a mesma figura ali, eu poderia fazer a seguinte relação. Porque eu usei esse ponto, eu usei o X sobre esse aqui. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, ponto aqui. Naquele primeiro raciocínio que eu fiz, eu tinha considerado o ponto aqui, esse dividido por esse, e esse dividido por esse. Mas eu posso também considerar o ponto aqui, ó. Então ficaria assim, Bzão menos Y, então vou colocar aqui, ou equivalentemente, só que aqui acabou a lousa. Ou equivalentemente. Ou equivalentemente. Dois pontos. Bzão menos Y dividido por Bzinho menos X. Bzinho menos X. Igual a Bzão menos Azão, Bzinho menos Azinho. Bzão menos Azão, Bzinho menos Azinho. Claro que isso é equivalente a eu multiplicar aqui em cima e embaixo por menos 1. Então ficaria, multiplica em cima por menos 1, fica Y menos B. Multiplica embaixo por menos 1, fica X menos B. E do outro lado permanece igual B menos A dividido por Bzinho menos A. Aí você passa para o outro lado multiplicando. Opa, aqui é Bzinho, né? Não é Bzão. É Bzinho. Passa para o outro lado multiplicando, você fica com Y igual a... Aí já vou passar esse menos B também para lá para ganhar tempo. B mais B menos A sobre... Aqui é Azinho também, eu errei aqui. Aqui é Azinho. Azinho. Sobre B menos Azinho, vezes X menos B. X menos B. Tá certo? Então, isso aqui também é uma equação da mesma reta, foi obtida ali. Equação da reta. Então, é o que ele está falando aqui, para mim, já está compreendido. Se a gente tiver dois pontos, Azinho, Azão, Bzinho e Bzão, essas duas fórmulas servem como equação da reta. A princípio, quando a gente escreve aqui a fórmula inicial de onde veio, você tem que restringir para x diferente de b e aquela outra ali para x diferente de a, para não ficar zero aqui no denominador. Mas depois que você passa a multiplicar, quer dizer, está válido para todo x diferente de a. Aí você poderia pensar, puxa, essa equação não vai valer para x igual a. Só que quando você, depois de terminar aqui a fórmula, você substitui o azinho, vai dar zero aqui, que não tem problema, y igual a a. Tá certo? Então, quer dizer, para x igual a azinho, y igual a azão. Então, tá certo. Ela acaba valendo para todo x. Tá certo? Depois de feito. Você fez a dedução dela para x diferente de a, mas depois que você chegou a isolar o y, que é o que você queria, para ter a equação da reta, você já sabe que ela vale para todo x diferente de a, e testando para x igual a a, dá certo também. Então, você tem equação geral da reta. Tá certo? Bom, e o mesmo vale para essa outra equação aqui, também é uma equação geral da mesma reta. Mas por que ele está falando isso? O assunto é funções... O que isso tem a ver com as funções convexas? Olha só o que ele vai falar aqui. Quando se tem uma função definida num certo domínio em R, definida no conjunto X contido em R, e são dados os pontos A e B dentro do domínio, o segmento de reta que liga os pontos A, F de A. Agora ele está falando especificamente não da reta pontilhada inteira, ele está falando agora especificamente desse segmento azul que eu tinha desenhado aí. Vou até apagar esse ponto aqui para não confundir. Apagar. Está falando especificamente do segmento azul aqui. Tá? Então, o que acontece? Uma função x em R,
E são dados dois pontos, A e B, que estão no domínio da X. O segmento de reta que liga os pontos AF de A e BF de B, do gráfico de F, será chamado de secante AB. Então vamos colocar, não tem ainda uma função escrita aqui, vamos colocar uma função que passe nesses dois pontos aí. Deixa eu tentar uma parábola aqui. Y menos, no caso 2, não, Y menos... y menos 1 igual a x menos 2 ao quadrado. Deixa eu tentar essa aqui, devia ter visto isso antes. Quase. Passa no A, mas não está passando ali no outro. Mas talvez se a gente colocar ela multiplicada por meio, coloca ela aqui multiplicada por meio, vamos ver. Olha lá, deu certinho. Tá? Então, quer dizer, essa parábola aqui, se a gente for expandir aqui, x ao quadrado menos 4x mais 4, tudo isso dividido por 2, fica y igual a x ao quadrado dividido por 2, menos 4x dividido por 2 é menos 2x, mais 4 dividido por 2 é mais 2, só que tem que fazer esse menos 1 que vai para o outro lado, fica mais 3. Só para ficar ela na formulinha padrão que a gente conhece de função do segundo grau, né? Pode até apagar essa aqui, deixa só essa, isso. Não precisa colocar rótulo e pode engrossá-la aqui um pouquinho, deixar numa cor mais interessante. Vamos colocar aqui ela um laranjão, alguma coisa assim. Isso, aqui. E 8, tá muito bom, tá aqui. Essa é uma função que passa nos pontos AF de A, B, quer dizer, agora eu já posso até chamar esses pontos aqui de AF de A e BF de B, não é verdade? E se eu quiser, eu até mudo aqui, vai ficar certinho. Né? Opa, deixa eu mudar aqui. AF de A e BF de B. Agora já tem a função passando aqui. São pontos da função. F de B. Enter. Olha lá. E está aqui a função. Então, quer dizer, então significa que esse segmento azul aqui, que liga o ponto AF de A com o ponto BF de B, ele é uma secante AB do gráfico de F, é o que ele diz. Chama-se secante AB de F, tá certo? É uma secante, não é uma tangente, mas é uma secante ao gráfico da função. Agora, deixa eu ver se eu consigo escrever um domínio aqui para essa função. X maior do que 1, será que vai? Não, ele não aceita muito bem, né? Vírgula, para x maior do que 1, enter. Não aceita. Porque eu acho que eu tinha que ter escrito f de x. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu escrever f de x aqui. F de x igual a isso aqui, vírgula, para x maior do que 1, enter. Que legal, né? Não, já deu um pau total aqui. Ó. Deixa eu escrever aqui embaixo. F de x, deixa eu apagar isso aqui, x ao quadrado menos 2x mais 3. Espera aí, f de x... já tem f ali, deixa eu mudar o nome aqui, gh de x. H de x igual a x ao quadrado sobre 2, menos 2x, mais 3, vírgula, para x maior do que 1. Isso que eu queria. Exatamente. Isso que eu queria. Meu Deus, agora eu vou ter que voltar aqui um pouquinho algumas configurações. Isso. Aqui. Legal. Mas também para x menor do que 4,5. Pronto. X maior do que 1, vírgula, puta, já detonou aqui. X menor do que 4,5, vírgula, enter. Meu Deus do céu. Ai. Era para ser mais simples, né? H de x, ele já muta tudo ali, ó. Negócio nojento. Ele não é muito amigável para o cara fazer alterações, né? H de x igual a x quadrado sobre 2, olha lá, x quadrado sobre 2, menos 2x, mais 3, vírgula, x menor do que 1, não, x maior do que 1, vírgula, x menor do que
9 sobre 2, para não dar problema com a vírgula. 9 dividido por 2. Isso. Enter. Agora ficou perfeito. Agora ficou perfeito. Bom, tira aqui, engrossa aqui e coloca aqui essa cor. Não, essa. Isso. Então agora está bem, quer dizer, o xão que ele falou ali, o domínio aqui da função xão, seria esse intervalo que vai de 1 até 9 sobre 2, de 1 até 4,5. Então a gente está analisando a função, deixa eu colocar um ponto aqui, rapidamente, um ponto aqui, uma reta perpendicular aqui e uma reta perpendicular aqui. A gente está analisando a função aqui do 1 até o 4,5. Esse intervalo aqui seria o intervalo xão. Aqui está o ponto AF de A, aqui está o BF de B, para dentro do xão, como ele tinha pedido. E eu tenho aqui uma secante que vai do AF de A até o BF de B a B. Agora, preste atenção, esse ponto aqui não precisa mais, por enquanto. Deixa ele de fora aqui. Preste atenção que eu poderia fazer outras secantes. Por exemplo, basta eu considerar um ponto solto aqui, FG, mas por enquanto nem precisa aparecer nome nenhum nesses pontos. E eu posso considerar um segmento aqui, ó, uma outra secante, que vai daqui até aqui. Olha que legal. Essa aqui já seria... Quer dizer, o que você percebe aqui? Uma coisa interessante. Qualquer secante que eu colocar, essa aqui para chamar a atenção, vamos deixar ela verde aqui. Ó. Isso, uma cor bem legal aqui. Qualquer secante que eu colocar, estou deixando ela verde para diferenciar da azul. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Isso, agora ficou bem legal para o aluno enxergar. Olha lá, qualquer secante aqui eu posso colocar dentro desse domínio da função. Sempre vai ser um segmento, ligando um primeiro ponto aqui, AF de A, digamos, ou X, F de X, até um ponto X1, F de X1, até um ponto X2, F de X2. O que vocês notam no caso dessa função, que vocês viram que eu digitei uma função de segundo grau aqui para dar de exemplo? Vocês notam o seguinte, ó, qualquer ponto que eu pegar, essa reta secante aqui verde, de qualquer jeito que eu deixar ela, eu posso deixar ela para cá assim, ó. Qualquer jeito que eu deixar ela, a reta vai estar sempre para cima da função, nesse trecho que ela existe, o segmento. Né? Depois, é claro que a função pode passar para cima dele, mas entre o ponto inicial e o ponto final do segmento, o segmento está sempre para cima da função. Aqui é mais fácil de ver. Entre esse ponto e esse ponto, o segmento está para cima da função. Isso aqui é o que caracteriza uma função chamada de convexa. Tá certo? Ele já vai falar isso, por isso que eu estou adiantando. Quando se tem uma função fx em R, definida no conjunto x, tá aqui, eu fiz esse desenho para ilustrar essa situação para vocês, e são dados AB pertencente a x, o segmento de reta que liga AF de A e BF de B é a secante AB. Então aqui, esse azul é um exemplo de secante AB. Tá? Agora esquece a reta, fixa a sua atenção no segmento, porque ele começa aqui e termina aqui, é uma secante AB. E aí deixa ela aí para servir de exemplo, mas a gente pode fazer qualquer outra secante AB que a gente quiser aqui, ó, contanto que esteja indo de pontos, digamos assim, pegando pontos aqui do domínio da função. Tá? Aí ele diz o seguinte, seja aí contido em R um intervalo. Uma função f de em R chama-se convexa, quando o seu gráfico se situa abaixo de qualquer de suas secantes, aquilo que eu acabei de falar. Essa aqui é uma função convexa. Qualquer secante que eu fizer, desse ponto, começando a analisar nesse ponto, e indo até o ponto final da secante, o gráfico da curva está sempre para baixo dela. Não importa a posição que eu for deixar a secante. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar maior ou igual aqui. Só para ver aqui, me surgiu essa dúvida agora. Maior ou igual, será que vai? Vai. Olha que agora foi legal. Agora eu fiquei orgulhoso, Georgela. Maior ou igual. Puta, lindo. Enter. Aí eu posso fazer a secante até aqui, ó. Ela está sumindo, agora eu consigo colocar aqui. Olha só, essa aqui seria a mais, digamos assim, a mais comprida secante que dá para fazer. Você vê que o gráfico todo da curva está para baixo dela.
Tá? E qualquer outra que eu fizer também o gráfico vai estar para baixo. Função convexa. Tá? Com todas as funções vai acontecer isso aqui? Não, nem sempre. Você imagina aqui, vou dar um exemplinho rápido aqui mesmo. Ó. Imagina aqui uma função seno. Só rapidinho aqui. Ó. Por exemplo, imagina aqui um seno de x. Ou imagina um x. Primeiro vamos ao exemplo do seno de x. Imagina um seno de x aqui, olha lá. E imagina que você está pegando ele nesse mesmo domínio aqui. Ó. Vou colocar ele no mesmo domínio. Vírgula, x maior ou igual a 1, vírgula, x menor ou igual a 9 dividido por 2. Enter, olha lá. Estou pegando C essa curva roxinha aqui, estou pegando ela aqui no mesmo domínio de propósito para a gente poder comparar. Se você analisar aqui o seno, e eu colocar 2 pontos nele, ponto em objeto, e eu traçar aqui o segmento, olha lá. Você vai falar, dependendo de onde você pegar, por exemplo, se eu pegar daqui, olha lá, daqui até aqui, o segmento está para cima. Não sei se vocês estão vendo ali. Tá? Olha lá, o segmento está para cima. Porém, se eu já for com ele para cá, ó, aqui já não deu mais certo. Agora é a função que está para cima do segmento. Então já não está mais acontecendo esse fenômeno que aconteceu nesse arco de parábola aqui. Ou seja, essa função aqui sendo nesse domínio, ela não é convexa. Claramente. Não está ficando a função para baixo de todas as suas retas secantes. Já tem uma secante aqui que falhou. Né? Vamos pegar outro exemplo, uma função cúbica, por exemplo, x menos 3 ao cubo. Vamos colocar um exemplo aqui de x menos 3 ao cubo. X menos 3 elevado ao cubo. Olha lá. Olha o caso do x menos 3 ao cubo. Veja você. Eu pego essa função aqui, coloco 2 pontos nela. Ponto em objeto, ponto em objeto. Faço aqui o segmento, ligando os 2 pontos. AF de A com BF de B. O que eu percebo imediatamente? Eu percebo que alguma coisa está muito errada. Por quê? Porque você vê, nesse trecho aqui a função está para baixo, mas aqui ela já ficou para cima. Então não é convexa em todo esse domínio. Aí se eu me restringir do 3 para a direita, eu venho aqui no 3 e apago ela aqui para trás. Só nesse trecho aqui para frente ela ficou convexa. Qualquer secante que você pegar aqui, ó, acabou. A função vai estar para baixo. Então, aqui nesse trecho ela está convexa. Mas aqui nesse trecho, acontece para a esquerda do 3, acontece uma coisa que é como se fosse o contrário da convexa. Qualquer secante que você pegar para cá, para a esquerda do 3, o gráfico da função vai estar para cima da secante. Então aqui você já tem um comportamento análogo ao contrário. Então, para esse lado de cá, a função é côncava. E o que é exatamente o 3? O 3 é um ponto onde há mudança de concavidade. Para a esquerda do 3, você tem o gráfico, para a esquerda do x igual a 3, você tem o gráfico de uma função côncava, as secantes estão sempre para baixo da curva. Para a direita do x igual a 3, você tem o gráfico de uma função convexa. Para a direita do x igual a 3, as secantes estão sempre para cima da curva, igual nesse arco de parábola aqui. Certo? Então, com isso, eu procurei exemplificar para vocês a questão de convexidade e concavidade das funções. Tem a ver com esse fato das secantes ficarem para cima ou para baixo do gráfico da função. Agora, olha só o que ele diz aqui. Em termos precisos, a convexidade, que é esse caso aqui, função convexa, né? Qualquer secante que você pegar está para cima do gráfico da função, em termos matemáticos precisos, a convexidade de f se exprime assim. Se x estiver entre A e B, mas é claro que esse A e B aqui tem a ver com a secante que você pegou, de A, f de A, até B, f de B, que claro que esses pontos vão estar dentro do domínio da função. Então, vamos colocar aqui, convexidade em termos precisos. Convexidade em termos precisos. Então, como é que fica aqui? Aqui fica o seguinte. Então, primeiro você deixa bem claro, você está pegando uma função f de I em R, estamos imaginando o I é o intervalo, I contido em R. I contido em R, um intervalo.
Aí você tem uma função f dois pontos de em R, e aí você imagina o seguinte, imagina que esse A e B, eles pertencem a I. E aí você pode dizer o seguinte aqui da função convexa. Se você pega qualquer valor de x entre A e B, e considerando que esses valores de x estão todos dentro do domínio, em I, isso implica necessariamente que aí, como é que nós vamos exprimir matematicamente o fato de que a função está para baixo da sua reta secante, entre A e B. Função, nesse trecho aqui, entre A e B, está para baixo dessa reta secante azul. Como que a gente vai exprimir isso matematicamente? X entre A e B em I implica que a função está menor ou igual que a equação da reta secante que a gente tinha deduzido antes. Só que agora ele já trocou o Bzão e Azão por f de B, f de A. Tanto que aquele Azão que tinha aqui virou f de A também. Então, f de x menor ou igual que f de A mais, exatamente aquela fórmula, não essa aqui, mas aqui tinha Azão, né? Então ficou Azão, que virou esse f de A, mais f de B menos f de A sobre B menos A, x menos A. F de B menos f de A, f de B menos f de A sobre B menos A, vezes x menos A. Agora, ele diz também o seguinte, porque se eu usar aquela outra equação, aquela do Bzão aqui, ou você também pode trocar. Então ficaria ou ainda A menor que x menor que B em I implica f de x menor ou igual que f de B mais f de B mais f de B menos f de A, f de B menos f de A, B menos A, x menos B. Então, olha só que interessante. Dois jeitos de você caracterizar que a função é convexa. Ela fica para baixo da sua reta secante. Agora, ele ainda vai mais adiante e diz o seguinte, ó, portanto, uma f de em R é convexa no intervalo I, C e somente C valem as desigualdades fundamentais. Pá. Qualquer uma das duas igualdades acima implica outra. Quer dizer, ele colocou as duas aqui, mas se já tiver uma delas, já tem a outra, e a função já é convexa. Né? Mas ficou esse C e somente C aqui, que é importante a gente fechar a aula escrevendo isso. Então vamos colocar aqui. Portanto, uma função f de em R é convexa no intervalo I, f dois pontos de I em R é convexa no intervalo I, C, vírgula, e somente C, C e somente C, qualquer uma das, C e somente C valem as desigualdades, né? Eu já vou escrevê-las direto, e depois vou mostrar de onde é que elas vieram. C e somente C, então como é que ficam as desigualdades? F de x menos f de A sobre x menos A é menor ou igual que isso aqui, f de x menos f de A sobre x menos A é menor ou igual que isso aqui o quê? F de B menos f de A sobre B menos A, que é menor ou igual f de x menos f de B sobre x menos B. De onde é que vem essa segunda desigualdade?
f de x, presta atenção que para justificar isso aqui, tem um detalhezinho capcioso, né? Ponto final. Tá jóia, as duas desigualdades tá jóia, mas aí a gente tem que entender de onde é que elas vêm, né? Então, essa primeira desigualdade aqui, note o seguinte, note que, vamos chamar isso aqui de 1, chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. Quando eu falar de 1, estou falando dessa aqui. Note que da desigualdade 1, note que da desigualdade 1, da desigualdade, aquela primeira, né? Temos que, aí veja, de cabeça aqui, você passa o f de a para o outro lado, fica menos f de a. Passa esse x menos a dividindo, apareceu isso aqui. F de x menos f de a sobre x menos a, menor ou igual que isso aqui. Certo? Temos que, então, quer dizer, f de x, vou primeiro passar o f de a, fica menos f de a menor ou igual que isso aqui. Só que aí tem o detalhe é o seguinte, para você passar dividindo numa inequação, a gente já aprendeu desde o ensino médio, né, que toda vez que eu tenho uma inequação e eu multiplico algo dos dois lados, multiplico um número dos dois lados, ou divido por um mesmo número dos dois lados, a inequação pode, de repente, mudar o sentido da desigualdade, se o número que você multiplicou ou dividiu for um número negativo. E esse x menos a, ele é positivo, com certeza, para eu manter ali a desigualdade? E se ele for negativo, o a é fixo, mas o x varia. Só que você sabe que ele é positivo pelo detalhe que ele escreveu aqui antes, que o a menor que x menor que b, que vale para as duas, a mesma coisa. Então, x maior que a nas duas. Então, esse x menos a com certeza é positivo. Então, a hora que eu passo ele dividindo, não muda a desigualdade. Então, primeiro, da desigualdade 1, você tem isso aqui. F de b menos f de a dividido por b menos a vezes x menos a. E você sabe que, como o a é menor que x, menor do que b, então, com certeza, o x é maior do que a. O que daí, isso implica que esse x menos a é maior do que zero. Esse parêntesezinho aí, x menos a, é maior do que zero. Então, eu posso passar ele dividindo sem mudar a desigualdade. Logo, como é que fica? Dividiu sem mudar a desigualdade, ficou f de x menos f de a sobre x menos a, menor ou igual que f de b menos f de a sobre b menos a. E já apareceu aqui, a gente já conseguiu com isso deduzir a primeira parte aqui. Primeira parte, essa parte daqui já foi. Tá? Agora, e essa parte de cá? Essa segunda? Aí nós vamos ter que mexer com a 2. Nós vamos ter que mexer com a desigualdade 2. Tá? Desigualdade 2. Então, como que eu vou mexer com essa 2? Então vamos lá, vou fazer escrever do mesmo jeito. Agora note que da desigualdade 2, agora, note que da desigualdade 2, da desigualdade 2, temos que. Então, a desigualdade 2, eu também posso passar o f de b. Pode, você já escreve f de x menos f de b igual a isso aqui. F de x menos f de b menor, igual não, menor ou igual que f de b menos f de a dividido por b menos a dividido por b menos a vezes x menos b. Só que, vírgula, como isso aqui, x é menor do que b, e daí x menos b é menor do que zero. Como a menor que x menor que b,
Então, qual é a conclusão que você tira daqui? O x é menor do que b. Então, o x é menor do que b. Daí, esse valor x menos b, do parênteses, é menor do que zero. Logo, a hora que você passar ele dividindo, ele vai mudar o sentido da desigualdade. E a desigualdade vai ficar f de x menos f de b, f de x menos f de b, sobre x menos b, maior ou igual que f de b menos f de a, f de b menos f de a, sobre b menos a. B menos a. Ponto final. Ponto final. Bom, juntando essas duas aqui, essa desigualdade com essa, escrevendo todas de uma vez só, você tem isso aqui. Tá certo? Você tem isso aqui. Está justificado para você da onde que ele tirou essas duas desigualdades aqui. Que ele só citou ali, não fez assim, passo a passo, explicando esse detalhe aqui do x menos b menor que zero. Né? Bom, conclusão. A gente caracterizou bem as funções convexas, tanto do ponto de vista geométrico... Opa, tem uma bolinha azul aqui. Professor, o senhor poderia tirar uma dúvida sobre a prova? Sim. Bom, então, qualquer uma das desigualdades... olha só esse último comentário que ele faz aqui depois das duas desigualdades. Qualquer uma das duas desigualdades acima implica outra, isso a gente já tinha falado. Elas significam que, para x entre a e b, a secante AX, porque veja, esses três termos aqui são inclinação de secante. Essa aqui é a secante que vai de ponta a ponta. F vai de B até A, seria essa azul aqui. Essa azul aqui, no caso do desenho, a inclinação dela seria esse termo do meio, f de B menos f de A sobre B menos A. Mas qual seria a secante f de x menos f de A? Você teria que pegar um ponto x aqui no meio, aqui o ponto x. Então, digamos, vamos fazer ali o equivalente. Você tem aqui do A até um certo x, e você tem aqui do x até o B. E olha só que curioso que ele está notando ali, que é verdade o que ele está falando. Ele está notando o seguinte. Ele está notando o seguinte. Que... Olha lá. Você pode colocar isso aqui, esse ponto aqui do meio, onde você quiser. Sempre vai acontecer o quê? O primeiro termo da desigualdade representa a inclinação da secante que vai de A até x. Digamos que esse ponto aqui no meio é o x. Né? Coloca aqui uma perpendicular rapidinho e chama essa interseção aqui de x. Interseção desse com esse, em vez de chamar de L ali, vamos chamar de x. Então, x. Então está aqui o ponto x. Olha lá, conforme eu mudo aqui, muda ali o x. Então, para qualquer x que eu escolher aqui, pensando ali nas desigualdades, o que a gente tira ali daquelas desigualdades? Inclinação da secante que vai de A até x seria essa primeira aqui. Seria essa primeira. Tá? Vamos destacar ela aqui com uma cor irreverente. Tá aqui. Então, a inclinação dessa secante é sempre menor ou igual que a inclinação da secante que vai de B até A, que é a maior zona azul, que é sempre uma menor inclinação do que a secante que vai de X até B. Menor ou igual que a inclinação da secante que vai de X até B. Então, essas desigualdades caracterizam a função convexa e elas significam o quê? Interpretadas geometricamente, segundo o livro. Significa que essa secante de 1A até X tem menor inclinação do que a secante do A até B, que é a do meio,
que tem menor inclinação do que a secante do x até b. Quer dizer, isso é algo que acontece nas funções convexas. Quando a função é convexa, você traça uma secante grandona e pega um ponto aqui do meio, entre o A e B, e traça outras duas secantes. Sempre essa aqui vai ter menor inclinação que essa, que vai ter menor inclinação que essa. É um fenômeno das funções convexas, uma característica geométrica das funções convexas. Agora, aqui, nesse teorema 3, que eu vou parar a aula aqui, a gente volta nele na próxima aula, que já são 8h40, já está um pouco tarde, quase 9 horas. A gente volta na semana que vem, né? Na terça-feira a gente ataca isso aqui. Esse teorema diz o seguinte, olha só, já está relacionando com derivada a função convexa. Se uma função f de em R é convexa no intervalo I, então existem as derivadas laterais em todo ponto interior ao intervalo. Em todo ponto interior ao intervalo tem derivada lateral. Existe, é finito esse limite aqui. Agora, corolário. Uma função convexa é contínua em todo ponto interior. Olha só. E aí vem o teorema 4, que mostra 3 coisas equivalentes. Se uma função é convexa, é equivalente a dizer que a derivada é monótona não decrescente. Mas uma derivada monótona não decrescente é equivalente a essa afirmação 3. E a afirmação 3 é equivalente a dizer que a função é convexa. Né? Olha só, essa afirmação 3 aqui está dizendo que a f de x é maior ou igual que isso aqui, a equação da reta tangente. E realmente, você olha aqui para a função f de x, você percebe que se você traçar uma reta tangente aqui numa função convexa, imagina um ponto genérico aqui qualquer nela, e coloca uma reta tangente, passando por esse ponto, tangente a essa curva. Você repara que a função está sempre para cima. A função está sempre para cima. Olha lá. A função está sempre para cima da reta tangente. É o contrário da secante. Para secante, a função está sempre para baixo. Mas para tangente, a função está sempre para cima. É uma característica das funções convexas. Então, quer dizer, essa questão de a função sempre maior ou igual que a sua reta tangente equivale a dizer que ela é convexa, mas ela ser convexa equivale a dizer que a derivada é monótona não decrescente. Aí tem a demonstração, a gente vai ver na aula que vem. Tranquila essa demonstração aqui. Esse é o grande corolário, o grande resultado que une o estudo das funções convexas com o estudo de otimização. Todo ponto crítico, lembra que ponto crítico derivado igual a zero, né? Todo ponto crítico de uma função convexa é um ponto de mínimo absoluto. Olha só. Quer dizer, ela nem tem mínimos locais diferentes. Você achou um ponto crítico de uma função convexa, achou um ponto onde a derivada é zero, acabou, ele já é um mínimo absoluto. E vale o contrário para a côncava. Se uma função é côncava e você achou um ponto crítico, com certeza ele já é um ponto de máximo absoluto. Então, digamos assim, fica um pouco mais fácil, entre aspas, a otimização de funções côncavas e convexas, porque uma derivada igual a zero já significa um mínimo absoluto ou um máximo absoluto, que em outras funções que não são nem côncavas nem convexas, não é tão direto assim. Né? Então, olha lá, aquilo que eu fiz, o gráfico da função convexa, sempre para cima das suas tangentes, tá certo? Ainda tem mais um corolário aqui que relaciona. Esse aqui é ótimo para caracterização, né? Quer dizer, quando a função, além de côncava, perdão, quando uma função, além de convexa, ela é 2 vezes derivável no intervalo I, aí a sua segunda derivada é maior ou igual que zero, e é C e somente C. Se a segunda derivada for maior ou igual que zero, a função é convexa. Então, esse é um jeito muito mais fácil de você determinar se a função é convexa do que ficar fazendo aquelas desigualdades que a gente acabou de ver. Você sabe que uma função tem 2 derivadas? Calcula a segunda derivada e verifica que ela é maior ou igual que zero. Acabou, a função já é convexa. Por exemplo, exponencial. Você quer provar que uma função exponencial é convexa em todo o seu domínio. Você vai perder um tempo com aquelas desigualdades lá? Não, o que você faz? Função exponencial é super fácil de derivar. Derivada primeira da exponencial é a própria exponencial. Derivada segunda é a própria exponencial. Exponencial é sempre maior ou igual que zero. Acabou, ela é convexa, exponencial. Provou em uma linha só. É uma função convexa. Então, na exponencial, vale essa coisa das retas secantes, estão sempre para cima do gráfico da função, as retas tangentes estão sempre para baixo do gráfico da função. Ela é convexa.
E com várias outras você pode fazer isso. Função 1 sobre x, para x maior que zero. O Emanuel estava mexendo com o exercício das derivadas do 1 sobre x. Primeira derivada do 1 sobre x, menos 1 sobre x quadrado. Segunda derivada, mais 2 sobre x ao cubo. 2 sobre x ao cubo para x maior que zero é sempre positivo. Então acabou de provar com duas derivadinhas rápidas que a função 1 sobre x para x maior que zero é uma função convexa. Então esse resultado aqui da segunda derivada maior que igual que zero, para caracterizar a função convexa, ótimo. Aí ele fala um pouquinho de côncava e tal. Depois vem alguns exemplos interessantes aqui, inclusive uma questão das médias que eu vou explicar para você. Relação que existe entre média aritmética, média harmônica, média geométrica, média quadrática, tudo usando função convexa. Tá? Legal, isso a gente vê na próxima aula. Próxima aula a gente começa a partir daqui e termina o assunto de funções convexas, tá certo? Eu vou encerrar a gravação aqui, já são 15 para as 9, já deu já 1h45 que eu estou aqui falando, já tá bom, né?